Não sei se a gente pode encarar isso como uma regra, mas basicamente o texto deixa bem claro para mim e para você que toda a semeadura do crente fiel é com lágrimas. Mas esse texto também deixa claro, e aí, se é uma regra semear com lágrimas, também é uma regra colher com alegria. A nossa vida, ela é assim, principalmente nesses últimos dias, né? Quando eu digo dias, não é agora, nesses últimos meses, talvez últimos anos ou décadas, não sei como é que está a sua vida, mas o texto fala que aquele que vai levando a preciosa semente, chorando, ou seja, o tempo da plantação, o tempo da espera da colheita é muito difícil. Se não vejamos, a plantação, ela depende de vários aspectos para que ela possa vingar. A terra tem que ser preparada, a terra tem que ser adubada, a terra tem que ser muito bem separada para aquilo, as sementes têm que ser preparadas, precisam ser jogadas de maneira certa, e isso o agricultor sabe fazer como ninguém. E a partir do momento em que ele joga as sementes, que a terra é preparada, que a terra é adubada, que enfim, a semente é lançada, agora é o tempo da espera. E neste tempo de espera, muitas coisas acontecem. A espera em si, pela semente vingar, pela semente morrer, germinar e aí começar a brotar um fruto, talvez brotar uma planta, brotar alguma coisa, uma hortaliça, alguma coisa que aquele agricultor necessita para sobreviver, necessita para ter o seu sustento, ou necessita para si mesmo. Queridos, esse é o momento, ou são momentos difíceis em nossas vidas, em que nós precisamos esperar. Mas não basta apenas esperar, nós temos que vigiar o lugar que nós plantamos. Nós temos que proteger aquela semente e depois aquele fruto que começa a nascer. Precisamos proteger das ervas daninhas, precisamos proteger, precisamos regar, precisamos clamar ao Senhor que envie chuva temporã ou serôdia. Precisamos então também guardar aquele local para que ninguém entre e roube ou invada. Veja as preocupações de um agricultor, vejam as preocupações de alguém que leva a preciosa semente. O texto é claro para mim. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Nossa vida e a nossa realidade, ela implica basicamente numa grande plantação. Não é que eu me pergunte, mas eu me indago. O que nós temos realmente plantado? Como tem sido as nossas plantações? Porque as nossas sementes, elas precisam ser sementes abençoadoras para as nossas vidas. Eu não tenho dúvida disso. As nossas sementes precisam ser sementes que trarão para nós bons frutos. Porque e se estivermos plantando sementes erradas? E se as nossas sementes não forem sementes certas? É imprescindível que as nossas sementes sejam sementes abençoadoras e certas. Por quê? Porque nós vamos colher delas. Ou seja, tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Então não adianta plantar semente errada, ou sementes podres, ou sementes que não vão dar fruto, porque a gente vai ficar esperando um bom tempo e talvez não colhamos aquilo que nós desejamos colher. Mas se as nossas sementes forem abençoadoras e sementes dadas por Deus, teremos a grande chance, grande probabilidade de termos uma excelente colheita. O primeiro texto, o primeiro verso fala assim: os que semeiam em lágrimas. Está claro para mim e para você que nós vamos semear chorando. Está claro para mim e para você que um dos princípios que aqui está é que o crente fiel semeará chorando, com lágrimas. Isso não é demérito nem para mim, nem para você. O crente fiel vai realmente plantar, semear chorando. O que significa isso? Na nossa vida, em nossas vidas, geralmente é assim, no tempo da plantação, nós estamos passando por outros problemas, por outras dificuldades, por outras situações e fatalmente nós vamos ser afligidos. Então, quando da plantação tem outra coisa ou existem outras coisas tentando nos atrapalhar, tirando o nosso sossego e nos fazendo chorar. Mesmo assim, o texto deixa bem claro, mesmo chorando, nós vamos levar a preciosa semente. Mesmo chorando, nós vamos colher, ou seja, cegar, vamos colher com alegria. Não sei se a gente pode encarar isso como uma regra, mas basicamente o texto deixa bem claro para mim e para você que toda a semeadura do crente fiel é com lágrimas. Mas esse texto também deixa claro, e aí, se é uma regra semear com lágrimas, também é uma regra colher com alegria. Ou essa talvez seja a nossa grande motivação, se é que precisa de motivação, né? Porque não há melhor motivação do que estar na presença de Deus. Mas entender que vamos
passar por todas as situações que vão nos fazer chorar e depois nós teremos alegria, porque colheremos, porque seremos vencedores, porque o tempo da cega, da colheita chegará e nós vamos colher com alegria, depois de termos semeado, chorando, e aí a gente não sabe o tempo, como a gente estava falando aqui, né? O tempo da plantação e da espera é grande, gente, não é do dia para a noite. A gente não está vivendo naquele desenho do crescimento rápido, nós estamos no mundo real, e no mundo real demora, as coisas demoram, demanda tempo, paciência, fé, demanda de nós abnegação, obediência a Deus, para a gente não sair do propósito, para a gente não fugir do propósito, não sair do propósito e ficar sempre vigiando a plantação. Isso é interessante, chorando, passando dificuldade, passando prova, mas crendo que Deus vai dar vitória, crendo que Deus vai abrir a porta, crendo que Deus vai fazer um milagre acontecer, crendo que as coisas vão surtir efeito, crendo que as coisas, elas não tem jeito, Deus está no controle e vai fazer um milagre acontecer, vai fazer o melhor acontecer. Você entende o que Deus está falando? Isso é a palavra de Deus para mim e para a tua vida. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. O texto parece redundante, mas não é, porque aqui está uma outra característica interessante, andando e chorando. Ou seja, mesmo que estejamos chorando, que estejamos passando por grandes dificuldades, problemas, aflições, a gente não vai parar, andando e chorando. Ou seja, o texto diz claramente que nós não vamos parar. Você não vai parar. O que vai fazer a gente prosseguir? O Espírito Santo que está em nós, o Espírito Santo que está na tua vida, o Espírito Santo que move as nossas vidas, a presença do Senhor Jesus Cristo, a presença do Deus Todo-Poderoso, que vai fazer você entender que vale a pena, mesmo chorando, mesmo pranteando, mesmo botando dificuldade, vale a pena continuar acompanhando a plantação, acompanhando a semente, acompanhando o crescimento, e aí haverá um momento em que você vai colher, e diz o texto que são molhos, ou seja, a plantação será grande. Os feixes, em outras traduções está os feixes, ou seja, grandes coisas irão acontecer, coisas maravilhosas virão sobre tua vida se, isso é interessante que você entenda, se nós prosseguirmos na presença de Deus. Não podemos abrir mão de continuar na presença de Deus. Isso é uma condição que não há, é inegociável. Para que possamos levar a preciosa semente, andando, chorando, para colher, na presença de Deus. Não é fora da presença de Deus, é na presença de Deus que nós vamos obter o melhor, vamos obter realmente o fruto das nossas plantações. E o melhor dessa história toda é que, tal como numa grande colheita, quando há uma grande safra, uma grande colheita, há uma grande prosperidade, provisão, porque aquela colheita ela é vendida por muito e ela dá para muito tempo. Ou seja, o produto da colheita demora muito tempo para acabar. Ou seja, aquilo que você colher vai abastecer a tua vida por um bom tempo, até a próxima colheita, até a próxima plantação, e seguem-se os ciclos. Mas você nunca vai desistir de plantar sementes abençoadas em terra, em terrenos fértil, solo fértil, para que você possa entender que tudo isso está sendo preparado por Deus. Deus vai mandar a chuva no tempo certo, Deus vai fazer as coisas acontecerem, Deus vai repreender o mal. E o que eu e você temos que fazer? Temos que cuidar. E que jeito a gente vai dar para cuidar? Não parar, andando e chorando, ou seja, não pare. Continue adorando, continue glorificando, continue bendizendo, mas não pare. Esta é uma mensagem para a minha vida, é uma mensagem para a tua vida, é uma mensagem para as nossas vidas. Em todos os sentidos, Deus está falando, não podemos parar, porque Ele está sendo e Ele é conosco, e Ele continuará conosco sempre, porque Ele é Deus de vitória. Então coloca essa palavra no teu coração, viva o melhor de Deus e não desista nem de plantar, nem de esperar, e continue plantando, plantando e plantando sementes abençoadoras, mesmo chorando, mesmo com dificuldades, mesmo com problemas. E entenda, a colheita será abençoadora para a tua vida, eu profetizo. Toma posse agora, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deixa nos comentários aí, eu tomo posse de uma grande colheita em nome de Jesus. Coloca nos comentários.